Cristo é o alimento. A palavra de Deus é o próprio Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é uma palavra de ação. O verso 14 de João diz: e o Verbo se fez carne. Ele encarnou. O Verbo ganhou um corpo. O Verbo está encarnado. E esse Verbo que a palavra ele diz: verdadeiramente, a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Amém? E este Verbo, esta palavra, que é comida, que é bebida, está contido nesse livro. Está contido a vida nesse livro. E nós vamos se alimentar do Verbo. Nós vamos nos alimentar da palavra que é Cristo. Não são letras, realmente alimentam para o Cristo espiritual que vive em nós. Amém, queridos? Então fique atento. Veja, a palavra ministrada, ou seja, o alimento entregue para todos que aqui estão reunidos hoje, é um. Todos vão receber o mesmo alimento. Porém, não são todos que vão sair da mesma maneira alimentados, da mesma maneira ao ir embora. O que depende de se alimentar? Depende do quanto de fome você está hoje. Então não se distraia. Não se distraia. Lute contra distrações, contra cansaço, contra qualquer coisa agora, para que você receba integralmente a porção que Deus preparou para nós nessa noite. Amém, igreja? Vamos ler então? A partir do versículo 35, eu quero ler e depois fazer uma oração junto com você. Diz assim, na minha Bíblia, o título é A Vigilância. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Verso 38. E, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Verso 41. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verso 44. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. 47. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou,
muito mais se lhe pedirá. Amém. Se você puder concordar comigo nessa oração. Senhor meu Deus, esta é a tua palavra, Pai. Nós nos colocamos, Senhor, prostrados diante de ti, reconhecendo que absolutamente nada somos e nada podemos realizar sem que o Senhor opere através de nós. Senhor, nós precisamos que por meio da tua graça, o Senhor seja a boca falando à tua igreja nessa noite. Precisamos, Senhor, que pela tua graça, o Senhor seja também os ouvidos, Senhor, e os olhos para poder te ouvir e te ver, o qual nós queremos nos alimentarmos de ti, Senhor. Nos dê graça, Senhor, para receber o alimento sólido, o qual vem da tua parte. Nos dê graça, Senhor, para que esse alimento sólido venha nutrir, Pai, ao ponto de tornar a tua igreja, Senhor, saindo de meninos, mas caminhando como homens e mulheres maduros, Senhor. Maduros, Senhor, para poder andar nas tuas obras, para poder te servir conforme te convém, para poder andar nas obras que são as que o Senhor quer e não as que nós achamos ou queremos fazer, que são aquilo que, na verdade, são as obras que edificam a tua cidade celestial, que edificam a tua igreja, Senhor, a igreja de Cristo. Senhor, que nós possamos ser as ferramentas pelas quais o Senhor transformará a realidade da cidade de Araquari. Nos dê o teu alimento. Declaramos, Senhor, conforme a tua vontade, Pai, que todo espírito contrário ao teu nesse lugar está repreendido, impedido de agir, e apenas o Senhor tem autoridade e liberdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós temos claramente caminhado por um grande período falando sobre alimento sólido, falando sobre aquilo que Deus quer realizar, sobre aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, pois é somente esse alimento que nos dá maturidade, é somente esse alimento que nos transforma para poder andar nas obras dele. E falamos daquilo que é alimento reconhecido como leite, que é para os meninos, e esse leite é necessário, porém é necessário também que os filhos do Senhor passem por isso e caminhem para receber alimento sólido. Há um tempo atrás, comentamos de atitudes da carne, aquele que é carnal, que comete e vive por carne, vive pelos seus sentimentos, vontades e emoções, porém este que é carnal ainda vive como menino, porque ainda o que grita é a sua própria vontade, o seu próprio querer, o seu próprio pensamento. Porém, quando deixamos de ser meninos e somos então levados a caminhar como adultos, nós não mais caminhamos por nossas vontades, pensamentos e querer, mas sim por aquilo que é do Senhor, por aquilo que deve ser feito. Os adultos aqui presentes em maturidade natural compreendem muito bem que quando crianças fazemos aquilo que nós queremos fazer, ou aquilo que os nossos pais nos direcionam e obrigam a fazer quando não é o nosso querer. Porém, agora, quando adultos, nós não mais fazemos só o que queremos fazer, mas fazemos aquilo que é necessário ser feito, por responsabilidades na casa, responsabilidades com a família. Amém? Dentro da vida secular, no seu trabalho, não são todos os dias que você vai morrendo de vontade de ir trabalhar. Estou certo, irmão? Porém, mesmo assim, nós vamos. Por quê? Porque é o que é necessário ser feito. Essa é a maturidade daqueles que são adultos. E com Cristo é a mesma coisa. Quando nós somos maduros, nós não fazemos mais aquilo que queremos fazer quando se trata de servir a Deus, mas fazemos aquilo que é necessário ser feito. Fazemos aquilo que mesmo contra a nossa vontade, que na maioria das vezes vai ser, mas é porque é vontade de Deus e a minha vontade não entra mais nessa equação. Amém, queridos? E, diante disso, compreendendo a respeito da vontade de Deus de nos alimentar com alimento sólido para sermos maduros, a palavra de hoje ela se trata de um alimento sólido. Nós estamos indo de ponto em ponto recebendo cada vez mais alimentos sólidos.
Amém? 3 semanas atrás, vimos que Paulo não pôde levar e falar o alimento sólido à igreja de Corinto, porque ainda era necessário tratar de coisas de carne. Não tinha como ele levar o alimento, não pude tratá-los como espirituais, porque ainda vivem como carnais. Porém, querido, o Senhor tem nos dado a direção de cada vez mais aumentar o nível de solidez do alimento. E hoje é um desses dias. Eu peço que você esteja atento. E, simplesmente, o que a palavra de Deus aqui nos mostra, nós vamos caminhar verso por verso, é a vontade de Deus para todos nós. Ou melhor, há uma resposta de Cristo aqui, que eu acho fantástica, quando Pedro pergunta, para quem é que o Senhor está falando? Para nós ou para eles? Para nós, discípulos, ou para todos? A resposta de Cristo é fantástica. E essa resposta do Senhor se aplica para todos nós aqui hoje. O Senhor está falando do mordomo fiel. Do mordomo fiel. Quem é a figura do mordomo? O mordomo nada mais é do que um servo de seu Senhor. A diferença é que este servo conheceu a vontade de seu Senhor. Delegou dentro de tudo aquilo que é dele, do Senhor, confiou, delegou, permitiu que este servo administrasse. A palavra mordomo, ela vem do grego oikonomos, que significa administrador. Administrador do quê? Daquilo que é do Senhor, porém está confiado a este mordomo. A questão é que ele chama de mordomo fiel aquele que administra aquilo que é do Senhor conforme a direção do Senhor e não conforme o seu bem entender. Por quê? Porque o Senhor confiou e foi. Mas ele vai voltar. Amém, irmãos? Existe o centro, existe o cerne da vontade de Deus para todos aqueles que são filhos, para todos aqueles que declararam Ele Senhor e que nós deveríamos nos comportar e viver como servos, pois se Ele é o Senhor, nós somos servos. Veja Paulo se apresentando em suas cartas, a maioria. A igreja tal, aqui Paulo, escravo de Cristo, servo do Senhor. Paulo se apresenta assim, na grande maioria das vezes, como alguém que entendeu: o meu papel é apenas fazer a vontade do meu Senhor, o qual eu declarei, e me coloco e vivo como servo, vivo como escravo. Amém, irmãos? Esse é o papel. O ponto é, entendi que eu sou servo, entendi que eu sou escravo, a vontade dele prevalece sobre a minha. Amém? Agora, qual é o centro da vontade do Senhor? O que é que está claro e o que é que separa servos de servos? O que é que faz distinção daquilo que a palavra de Deus fala em crentes vencedores e, se existe crentes vencedores, existem crentes derrotados. Se existem crentes vencedores, estes são os que são fiéis, que fazem a vontade do seu Senhor. E existem os crentes derrotados, que creem, que confessaram, porém, que não viveram para fazer a vontade desse Senhor. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Diante disso, vamos caminhar? Vamos de novo? Verso por verso. Verso 35, Lucas 12. Estejam, veja a orientação. Na minha Bíblia, as letras estão em vermelho quando é a palavra de Cristo. Estas são as palavras do Senhor. Cristo dizendo, ele diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O lombo cingido fala de estar pronto, de estar preparado. O lombo cingido fala a respeito daquele que vai para a guerra. Ele vai
pronto, preparado, cingido, já com tudo que é necessário nos seus lombos. Porém, ao vencedor, isso aponta para as vestes de justiça, que são as obras. E as obras são a vontade do Senhor para que ele serve. E ele diz: e acesas vossas candeias, vigilantes. Candeia acesa fala de estar pronto e vigilante, atento. Para quê? O Senhor disse que ele ia, mas ele disse que ia voltar. E o meu olhar está aguardando o meu Senhor retornar. Amém, irmãos? E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para quê? Para que, quando vier e bater, logo possam abrir. Quando ele vier, irmão, logo, pois eu estou. Quem é que abre logo? Aquele que está esperando. Quando você está aguardando uma visita, a visita chamou, bateu palma lá na frente, irmão, rapidamente. Se você está esperando, você rapidamente atende. Você rapidamente abre a porta. Amém? Verso 37. E ele diz: bem-aventurados ou felizes aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que o Senhor se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Preste atenção, querido. Aqui ele diz: felizes, alegres, bem-aventurados. Quem? Aqueles servos que, quando ele vier, ele encontrar vigiando, encontrar preparados. Estes servos, mesmo longe dos olhos do Senhor, mesmo distante, mesmo sem saber quando ele volta, eles estavam todos os dias simplesmente se preparando para que fosse aquele dia que ele voltasse. Pode ser hoje, pode ser agora. E como estamos? Você tem aguardado ansiosamente pela volta do Senhor? Se dependesse de você apertar o botão, o Senhor voltar agora, ou esperar um pouco, como o despertador, que quando toca tem a opção lá, finalizei, parar, para que você acorde, ou a soneca. Se dependesse de você, para que o Senhor voltasse, você ia pedir agora: Senhor, me dá um pouquinho mais de tempo, deixa eu puxar a soneca. Eu preciso mudar um pouco. Eu não estou vivendo os meus dias conforme fosse hoje. Amém, irmão? Vamos caminhar? Verso 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Veja esse assim. Assim como? Como é? É simples. Vigiando. Ele acabou de falar no verso 37. Quando o Senhor vier achar vigiando, ele diz: se os vier ver e achar assim, vigiando. Preste atenção nisso, já vamos entrar no que é o assim. Bem-aventurados os tais servos. Aí o verso 39. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Sabe a hora que tu vai estar distraído? Sabe a hora que tu não imagina? É nessa hora que ele vem. Que tu não espera. Qual que é a questão? A questão é como é que tu tem vivido. Como é que nós temos vivido? Pois o Senhor, ele há de voltar. Ô, irmão, está muito perto. Está muito perto. E ele vai vir como um ladrão. Sabe por quê? Ele vem buscar a parte, primeiro, ele vem buscar a parte mais preciosa. O ladrão, ele entra na casa numa hora que ninguém sabe,
Ninguém espera, porque senão se prepararia para aquilo. E outra questão do ladrão é que ele entra na casa para pegar aquilo que tem mais valor. O ladrão não entra na casa com o objetivo de pegar algo que não há valor. E quando se trata de algo que tem mais valor, a palavra de Deus nos instrui que Cristo ele vem buscar as primícias da igreja. O arrebatamento ele fala das primícias da igreja. Aquilo que é primeiro entregue. Deus primiciou, entregando seu Filho, o primeiro. Cristo, ele vem buscar as primícias para poder entregar ao Pai a primeira parte, aquilo que demanda a honra, aquilo que demanda o melhor. Esse é o rapto, esse é o arrebatamento. Quem são esses? Os vencedores. Aqueles que não apenas receberam o Senhor quando ele veio, mas quando Cristo passou, levantaram e seguiram. Ser vencedor fala a respeito de seguir a Cristo. Ele vem para nós. Agora, seguir, aí é uma decisão. É uma decisão. A questão é que para segui-lo, tem que deixar tudo. Tudo aquilo que o teu coração está preso. O jovem rico cumpria todos os mandamentos. Aí ele disse, então tá bom, isso que te prende agora, que é o dinheiro, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Se entristeceu, não conseguiu. Um outro que queria o segui-lo, Senhor, espera um pouquinho, só deixa eu enterrar o meu pai. Ele disse, deixe que os mortos enterrem os mortos. Vem e me segue. Não, eu ainda tenho isso, tenho aquilo para fazer. Ainda não é o momento. Eu não estou preparado. Não. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negar a si mesmo foi o dinheiro do jovem rico. Foi a prioridade sentimental a respeito do pai. Mas crueldade. Deixa ele fazer o velório. Espera um pouquinho. O Senhor, ele passa. Cabe a gente seguir. A questão é o quanto que nós estamos dispostos. Ou melhor, qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar? Qual é o preço que tu está disposto a pagar pela vontade de Deus? O que é que tu está disposto a abrir mão para satisfazer a vontade de Deus? É isso que diferencia servos de servos, vencedores de derrotados. Todos são filhos. Todos. Isso não muda. Ser filho não depende do comportamento do filho, mas depende da filiação do pai. A salvação tem a ver com fé. Mas o reino, que é o alimento sólido que nós vamos começar a trazer, isso depende da decisão. Quanto que tu está disposto a pagar? O que é que tu está disposto a abrir mão? Ele, por meio do exemplo, ele abriu mão de tudo. Não foi só da vida carne do homem Jesus de Nazaré. Não foi só da vida, ou do sofrimento, ou dos açoites, ou da humilhação. Ele abriu mão da glória. Então, eu penso que essa é a maior parte. Ele abriu mão da glória, pois ele e o Pai eram. Ele abriu mão de tudo aquilo para se colocar como homem, não bastando, não apenas ao lado, ele se coloca abaixo, ele se coloca como servo, ele se coloca como alguém, ele se humilha aos homens. Ele se coloca como maldito por maldições que não cometeu, por pecados que não cometeu, para que eu e você pudéssemos receber. A questão é, e nós? Muitas vezes nós temos dificuldade de abrir mão de um dia, ou melhor, nem é um dia, algumas horas com o Senhor. E falhamos, não conseguindo estar no local onde há alimento da palavra de Deus por 2 horas. E ai do pastor se atrasar um pouquinho.
Esse culto demora muito. Essa palavra é muito longa. Abre muita Bíblia nesse lugar. Pois é, coisas desse tipo. O que é que nós estamos dispostos a fazer por aquele que é o nosso Senhor? Amém? Verso 41, e aqui chega. Vou ler o 40 novamente. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Você está preparado? A orientação do Senhor, a orientação de Jesus Cristo a todos nós é: estai preparados. O que ele escreve, o que está escrito aqui, ele disse, e isso ecoa a todos aqueles que são servos. Ele nos direciona e diz: estai preparado. É uma direção do próprio Jesus a cada um de nós, o individual. A questão é: estamos preparados? Aí chega a pergunta de Pedro. Pedro, ouvindo tudo isso, o Senhor falando àqueles que ali estavam, muitos, e Pedro pergunta, e disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Como aquele que diz: o Senhor está falando para os discípulos ou a multidão, a todo mundo? Isso é para quem? A dúvida de Pedro: para quem que é? Quem é esse que vai ser achado vigiando? Vai ser achado vigiando? Quem é esse que vai ser feliz se estiver fazendo assim? Para quem que é esse que tem que estar preparado para o Senhor voltar? Para quem é a palavra que está sendo ministrada nessa noite? Quem é o mordomo fiel? Pergunta o Senhor. Veja a resposta do Senhor. Verso 42. E disse o Senhor, ele responde a Pedro com uma pergunta: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? Lembre, mordomo, a palavra em grego aqui no original é oikonomos, que significa administrador. E então o Senhor responde para Pedro: Pedro, qual é de todos? Qual é? Onde estão os administradores, os mordomos, os servos que eu confio a minha vontade, os servos que sabem a minha vontade de como devem administrar? Quem são os que vão ser fiéis de fazer conforme eu orientei? E prudentes, pois, acredite, é prudente que faça assim. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Primeira coisa, quem é que colocou, quem é que levantou este servo sobre os demais servos? Tudo servo, irmão. O que muda aqui? Conheceu a vontade e foi posto em uma posição do quê? De servir. Qual que é o papel dele? Ele foi posto? Foi posto para servir. Servir o quê? Para lhes dar a tempo. Para lhes dar a tempo. O Senhor está voltando. Sabe quando é que encerra o tempo daquilo que o Senhor tem como vontade para realizar na nossa vida? É simples, está quase acabando. Irmão, eu creio com o meu coração que está muito perto do Senhor voltar. A respeito do rapto. O qual é o início de 7 anos, e depois dos 7 anos, a segunda vinda. Onde todo olho verá. A primeira vinda do Senhor como ladrão. E a segunda vai ser como um raio, do Oriente ao Ocidente. Todo olho verá. Que é quando ele desce com os vencedores. Existe um tempo, irmão, as quais as obras do Senhor confiou aos seus servos, que entenderam, que conheceram, mas qual é essa vontade? O que é que deve ser realizado? Vamos caminhar?
Ali ele diz, para lhes dar a tempo a ração. Em outras versões, a palavra ração está traduzida como alimento. Amém? Então, qual é a vontade? O que é que o Senhor quer que o mordomo fiel e prudente faça? Ele quer que os mordomos fiéis e prudentes alimentem os demais conservos. Qual é o alimento que nós temos falado há meses? E posso dizer meses? A palavra. Nós estamos falando há meses sobre a palavra ser o alimento, sobre Cristo ser o alimento, sobre a palavra de Deus ser aquilo que é necessário para que meninos se tornem homens maduros espirituais. A questão é, quem é que alimenta esses meninos? São aqueles os quais o Senhor pôs como mordomos fiéis, os quais conheceram a vontade do seu Senhor e que fizeram conforme essa vontade. Ou seja, bebês espirituais, aqueles que estão vindo, precisam e necessitam que eu e você desprendamos de nossa vontade, amadurecidos, para não fazer o que eu e você queremos, mas para fazer aquilo que o Senhor quer. E o que é que o Senhor quer que eu e você façamos? Alimentar os demais conservos. Você foi chamado para alimentar os demais conservos. Ontem, na palavra com os homens, resumindo tudo, os primeiros conservos que os homens, como sacerdotes, devem alimentar são os da sua casa. Os primeiros, e não para por aí. A responsabilidade de prover o alimento, quando fala de provisão, qual é a verdadeira provisão? Acredite, arroz, feijão, o dinheiro, tudo isso é importante, mas isso supre apenas o corpo natural. Nada faz ao espírito. O principal alimento é aquele que alimenta o espírito. E quem é responsável em trazer esse alimento? Acredite, não é a mulher. Não deveria ser. Nunca foi. Quem sabia a vontade do Senhor e quem sabia qual era o alimento que deveria comer, que ouviu dos ouvidos do Senhor, lá no Éden, foi Adão. O problema é que ele parou de suprir e Eva foi tentar suprir como ela bem entendia. E o erro simplesmente deu na queda da humanidade, pois ele não estava lá para direcionar que aquele alimento, o qual ela tinha desejo aos olhos e era desejado também para comer, não era o alimento certo, porque ela que foi atrás da provisão. Portanto, queridos, o nosso papel é alimentar os demais conservos. Você foi chamado para alimentar os demais conservos. Se você até então não havia entendido, irmão, tudo que nós fazemos é com o objetivo de alimentar, tudo que nós organizamos no prédio, reformas, encontros com Deus, seminários, Ruás Elohims, tudo que nós fazemos, os cultos, as células, é com o propósito de dar alimento. Alguém que se posiciona, que entendeu, eu preciso alimentar. Eu abro mão da minha vida, eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade do Pai, que é dar alimento. Eu entendi. É para isso que eu fui chamado. Se eu subo aqui ou qualquer outro pregador vir com um intuito diferente, que não seja se sujeitar à vontade de Deus, se sujeitar à autoridade de Deus, que é o objetivo de levar o alimento para a igreja, ou qualquer um que venha aqui cantar, tocar ou realizar louvores, que o objetivo no seu coração não seja o mesmo de sujeitar e alimentar a igreja que é de Cristo, se torna em obras de iniquidade, podendo fazer coisas para o Senhor e não com o Senhor. Deus não quer que a gente faça algo para Ele. Deus não nos chamou para falar de Deus. Eu vou repetir. O Senhor não nos chamou para falar de Deus. O Senhor nos chamou para falar aquilo que Ele está falando. Há uma grande diferença de abrir a Bíblia e falar sobre histórias.
e falar aquilo que Deus está falando para a sua igreja. Pois Ele está falando. Ele não disse, Ele vive. Se Ele vive, Ele fala. A questão é o que o Senhor está falando. Somente a palavra que sai da boca do Senhor agora, nesse exato momento, é que gera vida. A letra é morta. Mas as palavras dele são espírito e vida. Amém, irmãos? Você foi chamado para alimentar. Essa é a vontade do Senhor. Olha que bênção. Quantos entenderam qual é a vontade do Senhor? Vamos dizer isso? Diga comigo. Senhor, eu entendi qual é a tua vontade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos caminhar? Veja bem. Lemos o 42. Para dar a tempo a ração, o alimento. Olha o 43. Veja que ele vai repetir palavras aqui. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Olha o achar fazendo assim de novo. Olha lá em cima. O 37, ele diz, quando o Senhor vier, no início, bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Verso 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim como? Vigiando. Amém? Verso 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim como? Olha o 42. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo o alimento? Então, achar fazendo assim é o quê? Aquele que o Senhor, quando voltar, e os servos, o prudente e o fiel, estiver alimentando. Ele quer que esteja dando a tempo a ração. Felizes, irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Felizes aqueles que têm alguém para alimentar. A vontade do Senhor é que a gente alimente. Felizes aqueles que têm a quem alimentar. Sabe qual é o problema? Diga, qual, pastor? Quando o Senhor confia e chama e fala assim, ó, agora eu vou te entregar vidas para tu alimentar. Eu vou te confiar uma célula, eu vou te confiar uma casa de paz, eu vou te confiar vidas para que você possa finalmente fazer a minha vontade de alimentar. E a resposta destes é não. E a resposta destes é não estou pronto. Não estou preparado. Não é o momento. E o Senhor vem dar a tempo ao alimento. Este é o tempo. Não, eu não quero. O Senhor dando todas as oportunidades para cumprirmos aquilo que somente Ele pode fazer. E nós simplesmente respondemos não. Verso 44. Vamos caminhar? Em verdade vos digo, o que acontece com esse servo que é chamado de bem-aventurado, feliz, que alimentou os seus servos? Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens, diga, sobre todos os seus bens. Fala de novo, irmão, forte, sobre todos os seus bens. Os porá. O Senhor vai pôr esses servos, os vencedores, que foram fiéis por administrar aquilo que Deus confiou a eles, conforme a vontade que eles conheceram. E ele diz, eu vou pôr sobre todos os meus bens. Todos os bens. Isto aponta para o reino. Aqui, o alimento sólido está falando
dos crentes vencedores, os que abriram mão da sua vida para viver por aquele que entregou a própria vida por eles. O Senhor morreu por nós para que nós pudéssemos viver por Ele. Para que pudéssemos abrir mão de nossa vontade para poder fazer a vontade dEle. O ponto, querido, qual é a vontade dEle? Que é o alimente. Mas como muito bem foi dito, qual é a vontade dEle? O alimento é a sopa, é a ação social, irmão, tudo isso é muito bem visto. O ponto é que o centro da vontade de Deus é que você entregue o alimento certo. Para que aqueles que nasceram possam amadurecer e comecem então a andar nas obras. Para que chegue finalmente o ponto e o dia que esse fruto cai do pé. O fruto de uma macieira não é a maçã na árvore. O fruto verdadeiro de uma macieira é quando a maçã decide cair, morre no solo e então de sua semente nasce uma outra árvore para gerar os próprios frutos. Então essa macieira gerou a sua própria imagem, que é a de Cristo. É necessário, vale a pena morrer para que outros possam viver aqui. Só que se o grão de trigo não decidir morrer, esse fica só. Não gera vida. Mas se esse morrer, esse então dará muito fruto. Vai gerar muita vida. Amém, grão de trigo? Vamos continuar? Quando ele fala todos os seus bens, ele fala de assentar no próprio trono. Projeta para mim aqui, não precisa abrir. Apocalipse 3:21, rapidamente. Apocalipse 3:21. Eu já falei aos irmãos, vou repetir. Se você ler o Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, todas as 7 cartas, as 7 igrejas, todas elas, sem exceção, você vai encontrar 2 frases que dizem: conheço as tuas obras e ao que vencer. Porque em toda a história da igreja, e as 7 cartas, as 7 igrejas, representam o período completo da igreja de Cristo na história atual. Todas elas, o Senhor está olhando para as obras e Ele cita os vencedores e os olhos deles estão neles. E lá, em Apocalipse 3, capítulo 21, ele está falando da carta, a 7ª carta, à igreja de Laodiceia, a última, irmãos. E ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Volta lá para Mateus, volta lá para Lucas. Quando ele fala sobre todos os seus bens o porá, no verso 44, ele está falando do próprio trono. Ele está falando sobre reinar com ele. Essa é a promessa que a palavra mostra aos príncipes vencedores, que irão governar. Na parábola dos talentos ele diz: no pouco foste fiel, no muito te colocarei, sobre 10 cidades governará. Como e quando? Com o Senhor, no período chamado ano milenar, que é o reino. Amém, queridos? Vamos seguir? 45. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, ou seja, se acomodou, ainda falta, demora, e começar a espancar os criados e criadas. E o que ele faz? Qual é a característica do que espanca os criados e criadas? Pastor, eu nunca espanquei ninguém. Vamos ver qual é a característica? E a comer, e a beber, e a embriagar-se. Traduzindo, cuidar só da própria vida. Ele não se preocupa com o que o Senhor trouxe como direção, embora conheça. E ele não se preocupa em alimentar os demais servos, embora entenda que foi chamado para isso. Ele vai se preocupar de comer, beber, embriagar-se com as coisas dessa vida. Eu vou me preocupar com o meu próprio umbigo.
se preocupar com outros, sair do conforto da minha casa, deixar de me preocupar com a minha vida, com a minha família, com aquilo que é meu, para me preocupar com outros que nem me tratam bem ainda. Com o pastor que só dá palavra de exortação, eu vou me preocupar, eu vou comer, beber, embriagar-se, porque ainda vai demorar. Aliás, faz 2000 anos que estão falando que ele vai voltar. Por aí, o que é que tem a ser agora? Só porque há guerras e rumores de guerras? Só porque todas as coisas que o Senhor nos deixou como suposta direção, tudo tem acontecido? Profecia? Vamos ver o que vai acontecer com esse servo? Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á. Diga, separá-lo-á. Olha o trava-língua, né? Separá-lo-á. Ou seja, ele já foi separado, é santo, separado, mas agora ele vai separá-lo de outro grupo. São servos, são filhos. E separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Diga, a sua parte com os infiéis. Fala de novo, irmão. Sua parte com os infiéis. Irmão, eu peço para você repetir, não porque é legal que você repita. É necessário, quando você repete, você grava. Quando você repete, você entende. Amém? Eu peço que os irmãos repitam. Não é porque eu gosto de fazer os irmãos repetir a coisa, não. Mas eu me importo que você entenda o que Deus está falando. Quando fala da sua parte, veja que existe uma parte. Qual é essa parte? Existe algo que é para os infiéis. Só que para esse servo, ele não recebe o que é dos infiéis. Ele não recebe daqueles. Aqui o contexto dos infiéis é que não são do Senhor. Amém? Existe algo que é a eternidade longe de Deus, que é o lago de fogo, que é a morte eterna. Qual que é a diferença? A diferença é que esse servo, que não soube, mas não fez a vontade do seu Senhor, ele tem uma parte disso aqui que é dele. Uma pequena parte. A daqueles que não têm o Senhor é eterno. A desse servo, depende. Pode ser até 1000 anos. É só uma pequena parte de 1000 anos. O mesmo fogo que é para os infiéis, só que tem uma parte que é para ele. Por quê? Porque ele soube. E ele não fez. E qual foi a consequência? É simples. Aqueles que ele deveria ter alimentado vão sofrer. Lembra de espancar? Mas ele não espancou ninguém. Pois é, o fato de você não alimentar quem você deveria alimentar pela vontade de Deus, as obras que foram escritas, vai trazer consequência para aqueles que não receberam alimento. Ah, mas é injusto com os que não receberam alimento. Eles nem sabiam. Pois é. Vamos ver o que vai acontecer? E o servo, verso 47. Ainda falando da sua parte, rapidamente, projeta aqui para mim. Estou com pouco tempo. Apocalipse 2:11. Sua parte com os infiéis. Veja o que a palavra diz a respeito disso. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Diga, o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? Não é a segunda morte. É só o dano, é só o sofrimento, é só a punição. É a parte, é o que nós acabamos. Volta lá para Lucas. É o que nós falamos aqui, é uma parte. Não é tudo, é só uma parte. Qual é essa parte? Depende, pode ser até 1000 anos. Amém? Amém, irmão? Continuando, 47. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Nós acabamos de falar que, Senhor, falamos juntos, né? Nós entendemos qual é a tua vontade. Eita, a gente entra nessa linha aqui, irmão. Estamos nesse grupo. Verso 48. Mas o que não soube, esse que não soube é aquele que deixou de receber alimento.
Alguém falhou aqui, deixou de alimentar, por isso que não soube. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Antes a gente estava nesse grupo, era só poucos açoites. Agora a gente está no grupo, subiu de nível. São muitos açoites, porque nós entendemos a vontade do seu Senhor para nós, que é alimentar outras vidas. Nosso papel é alimentar com o alimento que é Ele. Com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Sabe, irmão, eu realmente entendo e acredito que nós somos privilegiados, porque Deus está nos revelando muito. A questão é que, amor, quem muito é dado, muito será cobrado. O Senhor tem confiado muita coisa, muita clareza a respeito da sua palavra, muita compreensão e clareza total a respeito da salvação, ser um presente, um dom, o qual o Senhor não se arrepende de ter entregue. Porém, existe reino. A visão de que o encargo do nosso coração é de ficar uma igreja de vencedores, onde cada cristão cada crente é um ministro, é um trabalhador, ou seja, todos devem funcionar. O Senhor, Ele tem nos entregue muito. Fique de pé. Fique de pé. O Senhor tem nos dado muito. E a questão é, o que é que nós vamos fazer com tudo isso que Ele tem nos confiado? Será que realmente o objetivo é a gente ser apenas pessoas que entendem de Bíblia? Que têm clareza sobre a palavra de Deus? Será que é isso que o Senhor espera? Que tudo aquilo que temos recebido por meio da palavra simplesmente fique guardado? Eu vou comer, eu vou beber, eu vou me embriagar de tanto inchado que eu estou, de tanto conhecimento. Não. Tudo que Ele tem nos entregue, tudo que Ele tem nos dado, é para que, de alguma maneira, isso alimente. Isso gere vidas. Tudo, absolutamente tudo. Temos recebido palavra nas aulas de maturidade, nos cultos, na célula. Só que veja como a linha que nós estamos caminhando é necessária compreensão. Se eu não entender que é necessário me alimentar, eu não estarei em célula, eu não estarei em culto, eu não estarei em aulas de maturidade CTR, eu não vou me importar. Resumindo, eu estou dando os nomes porque é isso que vivemos. Mas resumindo, eu não vou me importar em ir comer do alimento. Quando? Todos os dias. Deveríamos nos alimentar todos os dias, pois assim é o corpo físico que come todos os dias. Por que é que o espírito tem que simplesmente ficar desnutrido, comer uma vez por semana? E olha lá, alguns só se alimentam quando é ceia. Não, ceia eu não posso perder. Por que é que as outras coisas se tornam prioridade antes de se alimentar? Porque é através do alimento que eu conheço a vontade do Senhor em detalhes. Isso aqui, irmão, é um resumo da vontade do Senhor, embora se eu puder falar assim, é um resumo daquilo que o Senhor quer. O Senhor espera que como mordomos fiéis, que como mordomos sejamos fiéis e prudentes. Ou seja, que como mordomos, que a gente simplesmente administra aquilo que é dele. Se eu tenho um carro, uma casa, que seja para servir ao Senhor. Se eu tenho algum tipo de talento qual o Senhor me entregou, porque tudo é dele, que seja para servir ao Senhor. Irmão, mas eu não tenho nada disso. Hoje de manhã servimos ao Senhor, varrendo diaconia. Servimos ao Senhor, limpando vidro, limpando esgoto, ajuntando matinho. Isso é servir ao Senhor, pastor? Mas é claro. Ou você está aqui hoje, como se sentiria se chegasse num local sujo? É provável que você não voltaria mais para se alimentar.
Alguém teve que limpar. Você entende? A nossa vida, tudo, no final, deveria se refletir em alguém sendo alimentado. Lá no seu trabalho, tem gente que precisa ser alimentada lá. Tem gente que precisa do alimento que você tem recebido. Se a resposta sim, é sim, o que é que tu tem feito a respeito disso? Porque tu tem recebido o alimento. Sabe, o que Deus tem transformado na tua vida e na minha vida só foi possível porque alguém se dispôs, abriu mão da vida dele ou dela para poder entregar alimento para nós. A nossa vida só foi transformada porque começamos a ser alimentados. Com qual propósito? Ser alimentados eternamente dependendo de outros? Não. É como filhos maduros, fortes, espiritualmente falando, agora posso alimentar outras vidas. Palavra. Ah, mas eu não sei direito como falar de Jesus. Curso de maturidade no Espírito. Você já começou? O Senhor tem nos dado direção, consolidação. O quanto que você tem desprendido a sua atenção? Ah, eu tenho dificuldade de entender a palavra que é dita. Começou a anotar para poder em casa ruminar essa palavra? Ou vamos ficar com desculpas que eu não entendo? Será que realmente vai dar certo no dia que tivermos que prestar contas com o Senhor? Senhor, eu não entendi. Tá, filha, mas cuidado. Tá, filha, mas cuidado, o alimento foi. E o que é que tu fez para conseguir se alimentar melhor? Nada. Entende, filha? Nós temos recebido muito. O Senhor está voltando. Jesus Cristo está voltando. Nós não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos. E a direção do Senhor é: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sejam semelhantes ao homem que espera o Senhor, quando houver de voltar, para quando ele vier e bater, rapidamente abre. Porque eu vivo todos os dias simplesmente aguardando que alguém bata naquela porta. Os meus ouvidos não se distraem com outras coisas, mas estão atentos ao bater naquela porta. Eu quero te convidar para louvar ao Senhor agora, que a gente possa colocar o nosso coração diante dele. E se por algum motivo os nossos ouvidos não estão atentos a esse bater, se por algum motivo nós estamos andando distraídos ou, embora a gente tenha entendido qual é a vontade do Senhor, mas estamos comendo, bebendo e nos embriagando com os prazeres da vida, com as desculpas que a vida dá. Carreira, estudos. Alguns até colocam a família como obstrução para fazer a vontade de Deus. Isso é muito sério. A família que Deus te deu jamais foi um empecilho para tu servir a Deus. Acredite. Acredite nisso.